Olá, a paz do Senhor. Esse é o canal 10 Minutos com Jesus. Meu nome é Vivian e eu venho trazer para vocês reflexões da palavra de Deus e também vou acrescentar outras coisas a esse canal que vocês vão gostar também sobre a palavra de Deus, né? Pregações, testemunhos da minha vida. Então, se prepara que vai ter muito mais. Antes de mais nada, eu vou começar pedindo para você se inscrever no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, também de qualquer outro vídeo, dá aquele joinha que ajuda demais esse canal se multiplicar e alcançar novas vidas. E também, se você quiser compartilhar esse vídeo para enviar a mensagem de Deus para outras pessoas, se você acha isso interessante para algum amigo seu, também faça isso para nos ajudar. Você estará evangelizando e ajudando outras pessoas também. Então, sem mais demoras, eu quero ir direto no assunto. Vamos então ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 até o 35, que diz: Ora, ia com ele uma grande multidão e, voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, essa palavra é muito interessante, tem alguns assuntos aqui a respeito sobre a nossa decisão de fé no Evangelho, no caminho de Cristo. E eu quero começar a falar sobre isso. Então, Jesus, ele começa dizendo sobre renúncia. E é isso que é a nossa vida com Deus, uma vida de renúncia. É o que significa o caminho da cruz, significa renunciar. Então, ele começa a fazer exemplos de dois acontecimentos, um com o rei e o outro aquele que vai fazer uma construção de uma casa. Coloca esses dois exemplos como base para que as pessoas daquela época pudessem entender. Então, colocando para os dias de hoje, ele começa dizendo o quê? Olha, se você não amar a mim mais do que qualquer ente querido seu, então você não está de acordo com o caminho que eu estou ensinando, que é aborrecer a sua própria vida, aborrecer aos seus próprios desejos e amar a Jesus mais do que qualquer um da sua casa, mais do que qualquer um da sua família ou qualquer pessoa que seja. Então, Jesus, ele tem que ser o centro da sua vida, o foco da sua vida, e tem que ser ele e os seus mandamentos o caminho pelo qual você tem certeza, consciência e vontade de andar, né? E esse andar significa praticar, não é só ser uma pessoa que entrou no caminho do Evangelho e simplesmente está lá dentro, mas não está fazendo de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Então é isso aqui que ele está falando. Olha, você entrou nesse caminho, então você não finja que você está no caminho. Você tem que ser realmente uma pessoa que renuncia a tudo. Você tem que ser uma pessoa que me ama de verdade, que está no caminho e não está
com fingimento. Para amar Jesus mais do que qualquer outro ente querido ou qualquer outra pessoa, significa aborrecer a sua própria vida. Porque se você colocar em primeiro lugar Jesus do que qualquer um da sua família, como ele descreve aqui, você tem que me amar mais do que a sua mãe, do que o seu pai, irmão e assim por diante, isso significa aborrecer a você mesmo. Então, se você não se aborrecer a si próprio para seguir a Jesus, então você não está levando a cruz de Cristo. Você não está levando a sua cruz, como ele mesmo fala aqui nesses versículos. Quando você está no mundo e você não renuncia os hábitos mundanos, então você não está amando a Jesus mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra pessoa ou qualquer situação de pecado. Então você tem que aborrecer a sua própria alma, porque aquele que está habituado com a vida no mundo, para ele desistir, seja, por exemplo, desistir de beber, de fumar, isso é um aborrecimento. Isso é uma coisa que, para as pessoas que estão acostumadas, é uma coisa que aborrece a sua vida. Então, Jesus, ele diz, você precisa aborrecer até a sua própria vida para me seguir. Ele diz mais ainda, olha, se você não tomar a sua cruz e não vir após mim, você não pode ser meu discípulo. E para reforçar essas palavras, o que Jesus faz? Ele faz 2 exemplos que para aquele tempo não precisava de pensar muito para se entender. Aquele que começa a construir uma casa, ele sempre vai ver se ele pode terminá-la. Então, para você começar a construir uma casa, você coloca a base dela e tudo, você precisa saber, você vai ter dinheiro, você tem os funcionários, você tem o pedreiro, você tem o material. Você vai conseguir terminar essa casa ou você vai construir até onde o seu dinheiro dá e depois você vai deixar abandonada? E aí, quando você tiver novamente dinheiro, você vai lá e termina. Esse é o seu pensamento? Então, Jesus, ele reforça com esse exemplo para as nossas vidas e diz, olha, se você quiser vir após mim, você vai ter que se renunciar, você vai ter que medir tudo. Então, a medida para que você possa ver se você vai conseguir seguir a Jesus você tem que primeiro colocar no papel, colocar na sua mente, olha, você vai ter que renunciar a tudo, você tem que renunciar e fazer tudo direito. Então você tem que ter todo o material para a sua casa. A casa somos nós e o Espírito Santo vai habitar nela. Então você tem capacidade, você já tem todo o material? Vamos então começar a construir. Larga logo tudo que está no mundo, deixa essa vida que você vivia antes, vamos começar a pedir ajuda a Jesus, ao Espírito Santo, para que retire de nós todo o pecado, começar a renunciar o pecado em nossas vidas, se afastar do mal e começar a praticar o bem. E essa é a construção de você mesmo, que é a casa de Deus. Então você vai começar a fazer essa construção dentro de você, renunciando dia após dia tudo que o mundo oferece, tudo que você já praticava, todo o pecado que você já tinha na sua vida, porque o pecado é como uma droga, é um vício. Então você vai ter que, dia após dia, se desviciar dessa vida e desse caminho de pecado que você vivia. E quem é que pode libertar você e tirar toda essa vontade de pecar? Espírito Santo, é Jesus. Ele é que consegue tirar de nós e nos dar liberdade e nos libertar. Porque a palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como a gente consegue essa liberdade, essa libertação? Pedindo a Deus, orando e tentando. Porque se a gente não tentar, ficar só orando, então a gente não vai conseguir. Porque Deus, ele quer que a gente ore, mas ele também quer que a gente faça. E aqui, no versículo 33, ele reforça de novo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, qualquer um de nós, se não conseguirmos renunciar tudo o que está envolvendo a nossa vida e que Jesus não se agrada, então nós não podemos ser discípulo de Jesus. Então ele afirma aquela coisa que do sal que eu já tinha falado em outro vídeo. Nós somos o sal da terra, mas, e agora? Ele está falando o quê? Bom é o sal, bom
é você ser sal. Bom é você ser cristão. Bom é você estar me seguindo. É você salgar esse mundo. Mas olha, o sal é muito bom. Ele salga, ele dá sabor. E vocês têm que ser sal. Mas e se o sal não salgar? E agora? Se você está como cristão andando neste mundo, mas em você não tem a luz de Cristo, porque você não pratica as obras que Cristo ensinou, que os apóstolos deixaram para nós. Se você não renunciou ao mundo, se você não é diferente dos outros, ou se você tem pecados escondidos, então cadê a luz do Espírito Santo na sua vida? Então você começa agora a ser um sal sem sabor, porque você não é discípulo. Então, se você não renuncia, mesmo que isso seja uma coisa que só você saiba, mas se você não renunciou qualquer coisa da sua vida e ainda continua praticando aquelas coisas que você não consegue deixar para trás, pode ser que você engane todo mundo dentro de uma igreja, pode ser que você engane toda a sua vizinhança, todas as pessoas da sua família, mas o Espírito Santo você não engana. E se ele vê que a casa está suja, ele sai. E aí o Espírito Santo se entristece e ele nos deixa. Então, se você não é um sal que salga, não é um sal que renunciou os seus hábitos, os seus pecados e as coisas do mundo, ou se você está voltando a praticar aquelas velhas coisas do velho homem que você deixou para trás, pode ter certeza que agora você não vai mais salgar. Você não vai ter mais o brilho do Espírito Santo, ele vai se apagar da sua vida e Jesus, ele está convidando a todos, a mim, a você e a todos mais que estão ouvindo essa palavra. Olha, se você é cristão, se você quer ser participante do caminho de Cristo, então negue tudo da sua vida, deixe tudo para trás, aborreça-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me, porque se você não renunciar tudo que está nesse mundão aí, tudo que está na sua vida passada, nos seus pecados que você deixou para trás ou que talvez nem tenha deixado, pode ter certeza, discípulo meu você não é. Eu sei que essa palavra ela ficou um pouco dura, mas é o que está escrito aqui. Então, se você leu comigo e você entendeu o contexto, é isso que Jesus está falando. Eu estou repetindo aquilo que está escrito com palavras de hoje, mas é isso que Jesus falou para aquelas pessoas naquele tempo. E muitas vezes Jesus falou palavras duras, mas são palavras de verdade, porque a verdade às vezes ela dói, porque a gente tem vontade de escutar mentiras, porque as mentiras elas são doces, né? Elas são aquilo que o nosso ego quer ouvir. Mas Jesus, ele não quer saber do seu ego. Ele quer que você destrua o seu ego. Ele quer que você acabe com o seu orgulho. Ele quer que você coloque ele acima de qualquer outra coisa que tenha dentro de você. Ele quer que você tire essa história de ouvir o seu coração e dar ouvido ao Espírito Santo. Porque o coração da gente é enganoso, como dizem Provérbios. Mas aquilo que você deve ouvir não é seu coração. Você não tem que ouvir as palavras que vêm de alguém que acha isso ou acha aquilo. Você tem que ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Então, essa palavra, ela entra e penetra dentro de você. Porque a verdade é essa que Jesus falou. Se você não está caminhando como eu ensinei, então você não é meu discípulo. O sal que você era um dia ou que você deveria ser, você não é. Você não salga. O brilho do meu espírito não está em você. Então, se você quer realmente ser um discípulo de Jesus, comece a renunciar tudo em sua vida e colocar Jesus acima de tudo. Então, irmãos, eu vou começar agora uma oração, orar por todos vocês, para que Jesus possa abençoar nossas vidas cada vez mais, que essa palavra ela possa encontrar caminho, possa encontrar o alvo, como uma flecha que acerta o alvo, né? Então, vamos orar, irmãos.
Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela tua mensagem. Obrigado, Senhor Jesus, porque vieste e desse a tua vida por nós, para que nós pudéssemos agora adentrar os portões do céu. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a negar a nós mesmos, a renunciar o nosso eu, tirar o orgulho, praticar aquilo que o Senhor ensinou e fazer o bem. Que nós possamos nos alimentar da tua palavra todos os dias e assim aprender mais e mais daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Não retires de nós o teu Santo Espírito, mas continua falando aos nossos corações, à nossa alma, aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor, que o teu Espírito quer que retiremos ainda de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.